Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na segunda parte, a Gênese, capítulo 1, Caracteres dos Milagres. Nós vamos no texto Sobrenatural e as Religiões. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião, que seja a chave da abóbora do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa, fazendo-se repousar as bases do cristianismo sobre a base única do maravilhoso, é dar-lhe um apoio frágil do qual as pedras se destacam a cada dia. Essa tese de que eminentes teólogos se fizeram defensores conduz direto a esta conclusão de que, num tempo dado, não haverá mais religião possível, nem mesmo a religião cristã, se o que é considerado sobrenatural for demonstrado natural, porque será em vão amontoar argumentos. Não se chegará a manter a crença de que um fato é miraculoso, quando está provado que ele não o é. Ora, a prova de que um fato não é uma exceção nas leis naturais é quando ele pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, cessa de ser o privilégio dos santos. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas bem o princípio espiritual, que se confunde erradamente com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. O Espiritismo considera a religião cristã, de um ponto de vista mais elevado, dar-lhe uma base mais sólida do que os milagres. São as leis imutáveis de Deus, que regem o princípio espiritual, como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência a virão sancionar. Deus não é menos digno de nossa admiração, de nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter derrogado as suas leis, grandes sobretudo por sua imutabilidade. Elas não têm necessidade do sobrenatural para render a Deus o culto que lhe é devido. Não é a natureza bastante imponente por si mesma e lhe falta acrescentar para provar o poder supremo? A religião encontrará tanto menos incrédulos quando for, em todos os pontos, sancionada pela razão. O cristianismo nada tem a perder com essa sanção. Ao contrário, pode, com isso, apenas ganhar. Se alguma coisa o pôde prejudicar na opinião de certas pessoas, foi precisamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural. Tomando-se a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos sem cessar milagres aos nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os pisamos sob os nossos passos, porque tudo é milagre na natureza. Quer se dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus, é necessário lhes mostrar a sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, segundo o meio onde está chamado a viver. É necessário lhe mostrar a ação de Deus no rebento da erva, na flor que desabrocha, no sol que a tudo vivifica. É necessário mostrar-lhe a sua bondade na sua solicitude para todas as criaturas, tão ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de cada coisa, na qual nenhuma é inútil, do bem que sai sempre de um mal aparente e momentâneo. Fazei-os compreender, sobretudo, que o mal real é a obra do homem e não de Deus. Não os procureis amedrontar pelo quadro das chamas eternas, nas quais acabam por não acreditar e que lhes fazem duvidar da bondade de Deus, mas os encorajai pela certeza de poderem se resgatar um dia e reparar o mal que puderam fazer. Mostrar-lhes as descobertas da ciência como revelação das leis divinas e não como obra do Satanás. Ensinai-os, enfim, a lerem no livro da natureza, sem cessar aberto diante deles, nesse livro inesgotável, onde a sabedoria e a bondade do Criador estão inscritas em cada página. Então compreenderão que um ser tão grande, ocupando-se de tudo, velando por tudo, prevendo tudo, deve ser soberanamente poderoso. O lavrador o verá em traçando seus sucos e o fortunado o abençoará em suas aflições, porque
a si mesmos dirão: se sou infeliz, foi por minha falta. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo bem melhor do que se crescem em pedras que suam o sangue, ou em estátuas que pisam os olhos e vertem lágrimas. Então, nesse pedaço aqui, ele está mostrando para a gente o seguinte: tem religião que fica desconfortável com a ideia de lançar, né, a máxima de que não existe milagre. Então tem religião que vai ficar melindrada com isso, tem religião que não vai gostar desse novo conhecimento, né? Como já aconteceu isso em outras épocas, até hoje tem religião que se sustenta partindo do princípio que existe milagre. Então as pessoas vão naquela religião buscando por milagre. Se não tiver milagre, ninguém vai naquela religião. Só que o sobrenatural não existe. A partir do momento que você ganha o conhecimento, vendo que tudo o que ocorre vem dentro de um processo de lei natural, dentro do princípio que Deus nos criou, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, que não é Deus que é ruim, vingativo, que ele castiga, não. Mas sim, tudo de bom e de ruim que acontece, somos nós os causadores. São consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, das nossas inclinações. Então, tudo que acontece, de bom ou de ruim, se deve ao nosso livre-arbítrio, à escolha que nós fizemos. Se são escolhas boas, é óbvio que virão bênçãos. Se foram escolhas ruins, virão também as consequências ruins. E para a gente sair dessas consequências ruins, que geralmente também está ligado à nossa saúde física, porque a nossa saúde espiritual foi abalada, porque o nosso desequilíbrio espiritual foi maior do que a nossa fé, do que as nossas boas condutas, ações, pensamentos, sentimentos. A partir do momento que vem para o nosso corpo a doença, aí a gente fala: e agora, meu Deus, faz um milagre em mim. Tem músicas, inclusive, que falam dessa forma, né? Pedindo para Deus fazer um milagre na gente. Deus vai amparar de todas as formas, o bom e o ruim. Quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro, quem é branco, quem é negro. Deus vai amparar a todos. A única diferença é que Ele só vai fazer de acordo com o seu merecimento. Ele vai te ajudar a sair daquilo que você se colocou quando você realmente tiver entendimento. Quando você aprender a lição, você passa de ano. E aí acaba aquela provação. Acaba aquela situação de dor, porque a dor só existe porque você mesmo causou ela. Se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa ignorante, se você é uma pessoa autoritária, se você é uma pessoa egoísta, orgulhosa, ou se você se melindra por tudo, ou se você é invejoso, ou se você é maledicente, como é que você quer manter um padrão vibratório bom? Como é que você quer manter o seu perispírito saudável? Como é que você quer manter uma saúde física? Se você mesmo está detonando tudo. Deus criou simples, ignorante, deu livre-arbítrio, deu condições, tem amparo, tem ajuda, tem iluminação, tem ensinamentos. Mas você só escolhe as coisas erradas. Você quer o quê? Aí depois você quer procurar uma religião que tire tudo isso assim, um passe de mágica, um milagre. Essa palavra milagre, ela existe no nosso vocabulário, mas ela quer dizer que é algo extraordinário, né? Se eu falasse, nossa, milagre, minha caneta, cadê essa caneta aqui? Milagre, minha caneta quis trabalhar hoje. Vira e mexe, ela fica emperrando. Então, milagre, hoje ela funcionou. Ou seja, extraordinário, hoje ela quis trabalhar. Mas as pessoas foram pegando a palavra milagre do nosso vocabulário para colocar em situações que não têm explicação, pelo menos no momento. Que as pessoas não buscam uma explicação lógica, busca o que quer acreditar. Para alguns, o milagre é coisa do diabo.
Se o diabo pudesse fazer a mesma coisa que Deus faz, então nós teríamos aí dois deuses, um do bem e outro do mal? Não, nós só temos um. Se existem algumas curas, não é devido a espíritos endemoniados, não é devido a espíritos puros somente, não é devido somente a Deus. As curas, elas acontecem num propósito dos dois lados. É você se firmando, você se regrando, tomando as rédeas da sua vida de uma forma produtiva, feliz, que aí a sua saúde é recuperada. Porque Deus não criou ninguém doente. A doença é coisa do homem. Tudo o que acontece de ruim somos nós, ignorantes, espíritos atrasados, que deixamos acontecer o que é ruim. Porque Deus só criou maravilha. Olha em volta. A natureza tem alguma coisa de ruim? Tudo em perfeito equilíbrio. Quem é que desequilibra a natureza? Nós. Quem é que bota fogo e mata? Quem é que polui rio? Agora há pouco mesmo eu estava vendo um vídeo na internet que não é de se surpreender mais, né? Porque é o mínimo que a gente vê. A praia, o pessoal da coleta de lixo passando pela praia e tirando um caminhão de lixo da parte da praia onde eles estavam. Não é a praia inteira, né? Não é o litoral inteiro, não. A parte da praia onde eles estavam. Um caminhão de lixo. Isso porque o pessoal sai daqui falando que quer ir para a praia para curtir natureza. Curtir natureza? Desse jeito? Então a gente detona tudo o que Deus faz de bom. E depois a gente quer o quê? Quando eu dava aula lá no início, em 1995, mais ou menos, os livros didáticos, que já é o resumo do resumo do resumo do resumo, né? Que chega na mão do professor. Na época não tinha internet, a gente só ia no livro didático. Eles já diziam pra gente o seguinte: a natureza vai parar de trabalhar. Tudo aquilo que é inesgotável, que é ilimitado, que tem excesso, a água, a luz, o calor, tudo vai acabar. Todos os recursos naturais que hoje a gente fala que tem em abundância, os livros já diziam que dentro de 20 anos, 30 anos, iam acabar. E o que a gente está vendo mesmo? Já teve quantas vezes essa história de racionar a água, racionar o alimento, encarecer alimento para que nem todos tenham acesso, porque estava faltando o arroz, ou faltando o feijão, ou faltando qualquer tipo de produto? Petróleo, até petróleo, está acabando. Acabou o petróleo e aí, como é que fica? Gasolina, energia, uma série de coisas que precisa do petróleo. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que ou a gente se conscientiza que tudo que nós fizemos de errado, a gente tem que parar e recomeçar e fazer tudo que é certo, ou então realmente as consequências estão aí. Aí não adianta ficar procurando porta de igreja que tem faixa. Olha, vem aqui que você vai ganhar um carro novo na sua vida. Vem aqui que você vai ter um novo emprego. Vem aqui que eu vou encontrar uma nova mulher para você, um novo homem para você. Não. Não é igreja, não é placa de igreja, de religião, seja ela qual for, que vai te dar, que vai fazer um milagre na sua vida. É você. São as nossas atitudes. Ou muda as nossas atitudes, ou então a tendência é sofrer. E aí não adianta ficar procurando por milagres. Porque, definitivamente, milagres não existem. O maravilhoso, o extraordinário, como eu falei, né? Uma expressão. Minha caneta hoje, por milagre, resolveu funcionar. É válido. Por que por milagre? Porque não tem explicação. Hoje ela resolveu. Né? É extraordinário. Hoje ela quis trabalhar. Só que isso não ocorre na nossa saúde. Isso não ocorre na nossa vida. Ai, por um milagre eu encontrei o homem da minha vida. Milagre. Aquela pessoa que você julga ser o homem da sua vida, a esposa que tanto você desejou, pode ser um belo de um combinado no plano espiritual e que vocês já chegaram no momento de se reencontrar. É uma pessoa que você se dá muito bem, que você é feliz do lado dela, provavelmente uma pessoa já conhecida de outra encarnação. E que vocês estão se reencontrando. Qual é o milagre aí?
Então a gente tem que parar de mistificar as coisas. Nós temos isso, né? Se eu colocar sal grosso atrás da minha porta, eu vou evitar que o mal entre na minha casa. E se eu parar de falar em coisas ruins? Se eu parar de trazer pessoas ruins na minha casa? Se eu parar de fazer maldade? Será que isso daí não vai ajudar o mal não a entrar na minha casa? É milagre isso? Ou é consequência daquilo que eu estou fazendo? É isso. Mas que algumas religiões vão soltar fogos cada vez que a gente falar que não existe milagre, e não é soltando fogos de alegria não, né? Vão dizer que o espiritismo é coisa do demônio, que o espiritismo é mentiroso, vão tentar enxovalhar o nome do Allan Kardec, de todos os envolvidos na codificação, dos novos médiuns, os médiuns sérios que nós temos. Lógico que vai aparecer sempre alguém para falar deles. Até quando a gente está querendo se proteger, a gente não tem que atacar. Então, muitas igrejas vão colocar pessoas, igrejas que eu falo assim, religiões, né? Vão colocar pessoas contra pessoas. A minha religião é melhor. A minha religião tem o poder. A minha religião transforma. O espiritismo não é coisa do demônio. Por quê? Porque algumas verdades que o espiritismo fala abala a estrutura daquela religião. Se a pessoa deixar de acreditar o que aquela religião oferece, ninguém mais frequenta. E aqui nós não estamos para acabar com a religião A, B ou C. Cada um vai aonde se sente bem. Cada um está no seu grau de evolução e deve ir aonde se sente bem. Deve cultuar, deve assistir palestras, deve assistir missa, deve fazer os seus rituais aonde se sente bem. O espiritismo jamais vai falar religião A, B ou C é melhor. Só que nós temos algumas explicações que desmistifica a base de algumas religiões. Então, à medida que a gente vai aprendendo, tem coisas que servem como degrau. Eu estava em tal religião, me fez bem, mas ali não explicou o que eu queria. Agora já explicou em outro lugar, então naquele lugar eu vou, porque ali eu estou conseguindo entender outras coisas que antes eu não entendia. Eu era católica até os 16 anos, eu fiz primeira comunhão, batizado, crisma, tudo que precisa ser feito. Mas eu não tinha algumas respostas, o Espiritismo me respondeu algumas dúvidas. Hoje eu tenho visto, através de alguns artigos, eu não frequento, não conheço ninguém, não debato com ninguém sobre física quântica. O Espiritismo deve ter alguma coisa a respeito de física quântica na Gênese. Aqui nós estamos vendo um pouquinho da Gênese. E a Gênese, a literatura Gênese mesmo, que o Allan Kardec codificou, eu não tive coragem de ler até hoje, porque eu achei muito difícil para mim. Eu sou péssima em ciências e em área exata eu sou péssima. Então eu não conheço a Gênese. Pode ser que lá tenha alguma coisa sobre referente à física quântica. Mas alguns artigos que eu tenho visto pela internet mesmo, têm me chamado muito atenção. Que aí essa parte que eu trabalho no Espiritismo, que eu estudo bastante, que é a parte moral, não tem resposta. Sobre essa parte física, sobre essa parte de ciência. A parte que tem do Evangelho, Livro dos Espíritos, não tem. Não tira algumas dúvidas que eu ainda tenho. Então, chegou o momento, está chegando o momento da Patrícia procurar um jeito de fazer um curso sobre a Gênese. Porque as coisas que eu já sei, eu já me dou por feliz, mas tem algumas que ficam cutucando. Eu quero saber. E ali não tem resposta. Então, eu estou buscando. Aos poucos eu leio uma coisinha de física quântica, outra, muito, muito pouco. Mas já está descortinando algumas coisas. Então, pode ser que eu encontre a resposta de algumas dúvidas que eu tenho, referente inclusive à fé, lá dentro da obra do Allan Kardec, a Gênese, que é uma que eu não li. E eu preciso, que eu sou uma espírita sem vergonha que até hoje eu não li. Depois de tantos anos, tem 36 anos de espiritismo, e eu não li a Gênese. Então, nós temos que, em algum momento, a gente quer despertar mais, a gente quer buscar mais resposta. E isso não é pecado. E algumas religiões ainda colocam isso como pecado. Porque você não está aceitando Cristo como ela coloca. Você está deixando, você está sendo ateu. Você está sendo... Como é a palavra que eles utilizavam na época medieval?
Ai, gente, minha cabeça, tô na menopausa aí, de vez em quando dá uns esquecimentos. Eu esqueci o nome. Mas as pessoas iam pra fogueira por causa disso. Não é porque era ateu, é porque falavam coisas que a igreja não acreditava. Já naquela época, muitos eram colocados em tortura, ou então eram colocados direto na fogueira, matavam essas pessoas, perseguiam essas pessoas, porque elas duvidavam, questionavam, queriam saber um pouquinho mais. E se elas soubessem um pouquinho mais, é lógico que a base daquela igreja, daquele momento histórico, ia cair por terra. Então ninguém podia saber. Se a gente quiser entender um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando, assiste O Nome da Rosa. O filme O Nome da Rosa retrata isso. Entre os próprios padres não podiam ter um pouco mais de conhecimento, porque os próprios padres poderiam acabar com algumas coisas que faziam parte da estrutura da igreja daquela época. Quando eu falo igreja daquela época, vejam bem, a católica da era medieval não é a mesma católica de hoje. Já sofreu alterações. E alguns padres, inclusive, estão tentando alterar mais ainda. Algumas, existe a possibilidade do padre casar. Algumas existe outras aberturas que a igreja tradicional não abre. Não dá espaço. É daquele jeito e vai até o final daquele jeito, né? Então, assim, não é só a católica, mas tem várias religiões que, se você questionar alguma coisa que faz parte da base dela, ela vai dizer que você não é um cara temente a Deus, que você está com o diabo no corpo, que você é um cara que está possuído. E por aí vai, né? De alguma forma tem que agredir para poder se proteger. Porque um argumento mais sério, um argumento mais louvável, né, que a gente possa acreditar naquele argumento, não tem. Você vai em algumas igrejas, esse lencinho aqui vai salvar a sua vida. Ó. Isso aqui vai fazer milagre na sua vida. Você deixa esse lenço aqui dentro do carro, você vai estar protegido. É um amuleto. As pessoas acreditam. A gente tem que ter respeito. A pessoa está acreditando naquilo, tudo bem, faz bem para ela, não está matando ninguém, não está roubando ninguém, não está causando mal para ninguém. Um lenço dentro do carro que vai proteger ela, ela acredita, tá tudo certo. Mas se a gente for estudar, a gente vai ver que não é o lenço. Se eu acreditar que isso aqui vai fazer um milagre da minha vida, que isso daqui é um leque, né? Que isso daqui eu não posso tirar da minha mão de jeito nenhum, que isso daqui é o que me traz equilíbrio, é o que me traz paz. É isso aqui que vai me trazer paz. É aquele negócio do pé de coelho, né? Que você coloca no chaveiro. Vai me trazer sorte. O pé de coelho não traz sorte pra ninguém. Coitado do coelho que ficou sem pé. A questão é que eu acredito que aquilo ali vai me trazer sorte. Eu acredito que isso aqui vai me trazer paz e equilíbrio. Então, se eu acreditar, é o que eu acredito. É o que Jesus dizia. Não é ele que curava ninguém. Era a fé da pessoa. É o acreditar da pessoa em Jesus. Que se chegasse perto de Jesus ia ser curado. Bastou tocar, uma mulher bastou tocar em Jesus que ela parou de sangrar. Cego deixou de ser cego. Por quê? Porque ele acreditava em Jesus. Então só faltou aquilo. Tem algumas casas espíritas que mantêm quadros ou alguns objetos referentes a Jesus, a Maria ou qualquer outro santo. Porque nós não cultuamos santos, mas os santos da Igreja Católica também são espíritos superiores para nós. A gente só muda o nome. E alguns centros têm. Tem figura do Allan Kardec, tem figura do Bezerra de Menezes. Alguns centros têm figura e outros não. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas por que não tem figura no centro espírita? Geralmente o centro espírita não tem figura, porque nós não acreditamos na figura para fazer fé. A fé está aqui. Eu não preciso de uma figura para ter fé. Só que tem pessoas que vão para o centro espírita e que ainda vêm de outras religiões com aquela necessidade de ver uma foto, uma imagem, um quadro, uma pintura, uma arte que seja referente àquilo que ela acredita. Jesus, Maria, São Francisco. Aqui em casa eu tenho foto do marido que é falecido, eu tenho foto do filho que não está comigo, eu tenho foto de amigos esparramados pela casa, foto do meu irmão. E junto com essas fotos eu tenho foto de Francisco de Assis, em arte, pintura,
eu tenho escultura. Aí, mas é fanatismo dela por Francisco de Assis? Não, do mesmo jeito que eu passo pelos cômodos relembrando as pessoas através das fotos, eu também fico relembrando Francisco de Assis, que para mim é o maior exemplo de amor, de caridade e de treinar essa caridade, porque Francisco de Assis era o bicho, ele era terrível, e ele não mudou do dia para a noite, ele não nasceu santo. Jesus, a história diz que ele desde pequeno ele já tinha visões, ele já era um espírito tão evoluído que não ficou escondido atrás de um homem simples. Não é bem assim. Jesus, desde o começo, ele já mostrava que veio. E o Francisco de Assis não. O Francisco de Assis era um homem comum, mulherengo, safado, beberrão, ia para as guerras, matava, ele era terrível. E aí, quando ele ficou doente, que não tinha mais o que fazer, que ele começou a se sentir entediado, depressivo, doente, que ele ficou com malária, né? Na última guerra, ele acabou sendo preso, o pai conseguiu libertar ele através de acordos entre reinos, que era do outro reino que ele estava invadindo lá, através, eu não lembro se era por causa das cruzadas, mas era em nome da igreja a guerra. E aí ele acabou ficando preso no outro reino, o pai dele conseguiu um acordo, pagou lá muito para poder libertar ele, mas veio com malária, veio doente, então ele não participava mais de ser noturno, né? Nem com mulher, nem com bebida, nem com os amigos, não ia para a guerra, não tinha mais assunto, foi ficando depressivo. E nessa de ficar meio depressivo, ele começou a se olhar, começou a observar as coisas, as pessoas ricas, pessoas pobres, morrendo de pobreza, pessoas com saúde, pessoas doentes. A lepra estava alastrando as cidades naquela época. Ninguém queria chegar perto de leproso. Então, eu acho a história de Francisco de Assis muito, mas muito próxima da Patrícia. Não que eu tenha iluminação como ele, mas aquela vontade de, através dos seus erros, mudar a sua história. Recomeçar e fazer o que é certo. E agir de uma maneira correta com as pessoas, porque é assim que eu quero que elas ajam comigo. Tentando ajudar quem tem mais necessidade, parar de ajudar quem não precisa. Porque a Patrícia ajudava muita gente que não precisava. Só pelo fato de ser amiga, tô aqui, tô do teu lado, tô porque der e vier. Mas a pessoa às vezes nem precisava de ajuda, estava dando pitaco. E isso não faz muito tempo, aconteceu de novo. Que é um vício nosso, que a gente tem que rever. Não, ajudar quem precisa, ajudar quem realmente levanta a mão e fala, eu quero ajuda. Então, eu tenho imagens dele por isso, mas você vai chegar num centro espírita que vai ter imagem, vai chegar num centro espírita que não tem imagem. E isso não significa que onde tem imagem é mais forte, onde não tem imagem é mais... Não, o fato de não ter imagem é porque ali a maioria dos frequentadores já não precisam mais de imagem para se conectar com a divindade, com os espíritos superiores. Agora tem centro que precisa. As pessoas que estão chegando são muitas pessoas que vão ser assistidas, são muitas pessoas que vão pelo sofrimento, pela dor, vão buscar ajuda. Então elas ainda precisam ver imagem, elas precisam, como eu, ter algo para mentalizar, para sintonizar. Né? Eu olho aquela imagem, eu fico imaginando. Não sei se ele era daquele jeito ou não era, o Francisco de Assis, de acordo com a foto. Cada foto é um flash, né? Assim como Jesus aparece mais moreno, mais branco, de olho claro, olho escuro, cabelo curto, cabelo longo. Mas a gente tem uma imagem que a gente se fixa a ela para a gente poder levar o nosso sentimento até aquela imagem. Eu nunca vi o meu anjo de guarda, mas eu já falei aqui no canal. Eu coloquei que ele é um loiro alto da pele clara. Né? Eu falo brincando, que já que eu não arrumei um loiro alto de olhos azuis para namorar nessa encarnação, pelo menos o meu anjo de guarda tem que ser assim. Provavelmente eu vou chegar lá do outro lado, atrapalhada do jeito que eu sou, vai aparecer uma mulher barriguda, baixinha, ou então um homem careca, barrigudo, vai falar, eu sou o Gabriel, que você chamava de Gabriel. Porque ele mesmo nunca apareceu para mim falando se ele é ele, se é ela, porque anjo não tem sexo. A gente é que dá nome, a gente é que descreve, a gente é que limita o que não é para limitar. Um anjo de guarda não é para limitar, mas a nossa atrapalhada, né, evolutiva é tão grande que a gente precisa limitar um anjo para a gente sentir que ele está aqui do lado. É assim que funcionam as coisas. Então não existe o certo ou o errado totalmente. Está todo mundo certo. Quem está lá acendendo vela, está certo. Quem está matando bicho, está certo. É que nem eu falei outro dia, eu só acho errado de fazer nos lugares públicos.
Porque eu não sou obrigada a passar numa calçada onde tem um bicho morto. Eu não sou obrigada a entrar no mar e sentir uma rosa com espinho me pegando. É a única coisa que eu acho errado. Que deveria ter um local certo para os rituais. Mas agora, quem faz ritual, quem não faz, quem acredita na vela, quem acredita no santo, quem acredita em milagre, tá todo mundo certo. Agora a gente estuda, o espírita estuda, para desvendar alguns mistérios, para ter noção de algumas coisas que não era bem assim como contaram para a gente até agora. Isso a gente respeita quem acredita, mas a gente não vai seguir igual, porque agora, a partir do momento que a gente aprendeu que não é mais aquele jeito, é que nem a gente, quando vai dar continha para as crianças, a gente dá 1 mais 1, 1 mais 0, 2 mais 0, a gente facilita, né? A gente dá só um número de cada vez, depois a gente aumenta 2 números, 10 mais 12, 15 mais 16, aí já tem que subir o outro número. Depois a gente vai aumentando. 1.500 mais 2.363. Então, a nossa vida é bem assim. A gente começa do simples. E depois a gente vai complicando um pouquinho. À medida que a gente vai aprendendo simples, a gente tem que ir aprendendo a desvendar esses simples aí, que eles vão ser um pouquinho mais complicados, mas em compensação a nossa inteligência vai se desenvolvendo. E a partir do momento que você viu o numeral partindo da casa do 1000, você não quer mais trabalhar com o número 1. Você já viu algum professor que começou a trabalhar 1.500 mais 3.500, voltar lá e fazer 1 mais 1? Você não volta mais lá. Não tem necessidade. Você já aprendeu aquilo. Então, o fato de ter algumas coisas como amuleto é para começar a desenvolver a nossa fé. Mas a partir do momento que a gente desenvolve a nossa fé, a gente vai ver que tudo é consequência das nossas atitudes. Inclusive as curas das nossas doenças, que a medicina física não explica, mas existe uma medicina espiritual que vai explicar, que é o trabalho de fluidos. A partir do momento que você tem uma nova vibração, uma vibração boa, seus fluidos são bons e o seu corpo não vai ficar mais detonado, porque não tem necessidade. Vai chegar o dia que nem corpo você vai precisar mais, você vai estar num planeta mais evoluído e o seu corpo vai ser mais evoluído. Não vai ser mais esse corpo pesado que a gente fica preso nele. Nós vamos ter um corpo mais leve. Na espiritualidade superior, eles não andam, eles volitam, como se fosse borboletinha. Olha que beleza. Quer dizer que esse corpo de baleia que eu tenho aqui vai estar voando. Aqui eu mal consigo andar. É só ganhar um peso que as pernas não aguentam o peso. É isso. Então nós vamos aprender aos poucos a tirar algumas coisas que serviram de degrau. Não é desrespeitando. A gente agradece pelo que aprendeu. Mas aquilo já não me serve mais. Agora eu preciso de uma outra roupagem. É assim que funciona. Aos poucos eu estou começando a entender. E eu espero que vocês também.